seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite, meus queridos. Boa noite. Eu sempre... Ô, Jorge, boa noite. Eu sempre brinco nos lugares que eu vou. Eu sempre digo, lá na Igreja do Coração só funciona na terceira vez. Sempre faço isso. Meus queridos, o apóstolo Paulo foi um dos maiores instrumentos de Deus para a constituição do Novo Testamento, para a amarração doutrinária e teológica da prática cristã. E um homem poderosamente usado por Deus, muito usado por Deus mesmo. Um homem que passou por muitas tribulações, muitas dificuldades, muitos problemas desde o dia em que professou a fé em Cristo. No dia que ele disse assim: sou cristão, a vida do apóstolo Paulo se tornou um martírio contínuo. Primeiro porque os cristãos não acreditavam. Pensa, você é um perseguidor de cristão, você tem a missão de perseguir os cristãos, e do nada você chega para eles e fala: agora mudei de time, né? Sou um ferrenho torcedor do Galo desde que eu nasci, mas agora estou torcendo pro Cruzeiro, né? Ou o contrário, quem foi que disse amém? Enlouqueceu, né? Exato, enlouqueceu. Então o apóstolo Paulo não teve inicialmente uma vida fácil no meio dos cristãos. E depois, e com o tempo, também passou por muita perseguição daqueles que antes eram amigos, né? Estavam do lado dele, do time dele. O apóstolo Paulo passou por perseguições quando pregava Jesus nos lugares. E as pessoas às vezes se incomodavam muito com o apóstolo Paulo, porque ele era muito eloquente, muito sábio, muito inteligente. Então ele sabia como anunciar o evangelho de Cristo a toda criatura. Certa feita ele foi perseguido porque ali tinha um comércio muito grande. Os camelôs vendiam uma imagem do templo de Ártemis, Diana dos Éfesos. E o apóstolo Paulo anunciou Jesus, o povo começou a converter e começou a parar de comprar aquelas imagens. E aí os artesãos tramaram a morte do apóstolo Paulo. E foram várias e várias vezes. Ele foi açoitado várias vezes, ele passou por tribulações, teve que fugir de várias cidades, corrido. Ele passou por um naufrágio, ele passou por situações muito difíceis na vida dele e morreu, no fim da vida dele, abandonado, sozinho, traído, né? Amigos próximos a ele, Alexandre, o ferreiro, Demas, que são mencionados ali como amigos próximos dele, o haviam abandonado e ele depois é condenado à morte. E debaixo da insanidade mental de Nero, o apóstolo Paulo é decapitado, né? Uma vida difícil, uma vida complicada, uma vida com muitas lutas, com muitas tribulações, mas uma vida firme e inabalável para a glória de Deus. Esse é o chamado do cristão. Temos que ter firmeza inabalável para a glória de Deus. O apóstolo Paulo vai escrever em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, e eu vou ler só o verso 58 para os irmãos. Ele vai escrever: portanto, meus amados irmãos, e nós vamos analisar esse texto palavra por palavra. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Se você olhar para a vida do apóstolo Paulo, se você estiver lá no dia da morte dele,
se você estiver observando toda a situação que ele passou, naquele dia você vai falar assim, olha, esse homem trabalhou, pregou o evangelho, se dedicou, foi torturado, foi sacrificado, fez um sofrimento, uma abnegação pessoal, um sofrimento pessoal grande, para agora morrer desse jeito. Tudo foi em vão. É claro que se a história acabasse ali no dia da morte dele, naquele momento, dá-nos a impressão de que, de fato, o trabalho tinha sido em vão. É assim que acontece. Às vezes, por passarmos por tribulações, sofrimentos, dificuldades, enquanto a coisa está ali, parece que aquilo ali é o fim da história. E não é o fim da história. A história continua sendo escrita, assim como a vida do apóstolo Paulo. E assim foi, e assim é, e assim continua sendo. Por isso que ele escreve que deveríamos ser firmes e inabaláveis, porque o nosso trabalho não seria vão, a nossa vida em Cristo não seria vã, de forma alguma. Quando ele escreve essa exortação aqui no final desse capítulo, o capítulo estava tratando a respeito da ressurreição dos mortos, da vitória final sobre a morte. E com base nessa realidade gloriosa, meus irmãos, o apóstolo Paulo vai chamar os cristãos a viver com firmeza. Firmeza, né? E ter certeza da vitória em Cristo. E essa firmeza, ela se faz presente, se faz necessária, para nos dar motivação para viver em Cristo hoje em dia. Porque somos, de fato, chamados por Deus a não sermos cristãos molengas, cristãos desistentes, cristãos judas, cristãos fracos, cristãos que raleiam o evangelho. Somos chamados a sermos cristãos firmes, firmeza. Sabe aquela árvore que tem um tronco sólido, com raízes firmes, e que vem uma chuva, vem, bate, derruba outras árvores, mas aquela árvore ali, porque as raízes estão firmes, ela não é derrubada? É esse tipo de árvore que nós somos chamados para ser, né? O apóstolo Paulo vai começar o versículo aí que você leu agora com a palavra portanto, né? Vai ligar a doutrina que ele estava ensinando com o versículo, né? Ele havia detalhado que a esperança cristã, ela está na ressurreição. A maior esperança cristã está na ressurreição, né? A morte não pode deter o cristão, assim como a morte não deteve Cristo, né? Então não há nada que possa acontecer conosco que vai nos derrotar. Você já pensou um jogo que já está ganho, né? Você já está com o jogo ganho. O jogo já está ganho. Se você tem essa convicção, você mantém a sua firmeza com os olhos na convicção. Mas ele vai usar a palavra aqui, sede firmes, né? Ou sejam firmes, dependendo da versão que você estiver usando, né? Essa palavra aqui vai implicar um estado, uma noção e uma semântica ligado à estabilidade. Fixo, sem ser abalado por qualquer circunstância externa. Paulo aqui está convocando os crentes a estarem firmes na fé, a não se deixarem desviar por dúvidas, heresias ou pressões sociais. Os irmãos, às vezes a gente está refletindo e a gente acha que nós vivemos um estado complicado, né? É que o mundo que nos cerca que é complicado, mas nunca foi diferente. Todas as épocas, todas as eras foram dessa mesma forma que é hoje. A promiscuidade sexual de Éfeso, de Corinto, de Atenas, de todas aquelas cidades, elas são exatamente a mesma coisa da promiscuidade sexual de hoje. É igualzinho. As pessoas às vezes acham que é diferente. Nossa, hoje tá demais, né? Com essas ideologias malucas, com essa, sabe? Não, essas ideologias sempre existiram, elas vão se reinventando, né? O próprio Nero que eu mencionei aqui, que foi o algoz do apóstolo Paulo, ele mandou castrar um jovem de 15 anos
para fazer desse jovem a esposa. Porque o jovem parecia com a esposa dele morreu, e ele mandou castrar esse jovem e mandou fazer desse jovem transformar esse jovem numa mulher, para ele viver com esse jovem, né? Os ditadores, imperadores, os homens poderosos, né, acham que podem ser Deus e que podem mudar a natureza das coisas. Sempre foi assim. Nunca mudou, né? Quando você vai estudar história da igreja ou história do primeiro século, você vê essas coisas. Então, Paulo convoca esses irmãos a serem firmes, assim como ele nos convoca a sermos firmes hoje. Qualquer heresia, qualquer maluquice, qualquer pensamento antibíblico, qualquer pensamento cultural, qualquer estrutura de pensamento maluca, ainda que todo mundo vá pensar desta forma, eu preciso ser firme. Ainda que todo mundo abandone o Senhor, ainda que todo mundo esteja só a fim de receber bênção, né? Ainda que as igrejas sejam lotadas de pessoas querendo bênção, e não querendo buscar a face do Senhor, nós temos que ser firmes em buscar a face do Senhor. Nós temos que ser firmes em realmente estarmos arraigados em Cristo. Então ele convoca o cristianismo a ser firme, assim como Deus nos convoca a sermos firmes hoje. Você precisa ser firme. Mas as pessoas que estão ao meu redor vivem de outro jeito. As pessoas que viviam ao redor do apóstolo Paulo viviam de outro jeito também. Ou você acha que o colega de classe do apóstolo Paulo, ou que os amigos do apóstolo Paulo, ou que os coleguinhas da época dele, os colegas de trabalho, não desfrutaram também, às vezes, de uma vida material até melhor do que aquele teve? Possivelmente muitos amigos não tomaram chicotadas. Alguns deles talvez tinham uma vida muito mais próspera financeiramente que o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo antes de morrer, ele está abandonado, sozinho, preso, com frio. Ele escreve para Timóteo: cara, traz uma roupa de frio para mim, uma capa, por favor. Abandonado, sozinho. Eu não sei se Timóteo conseguiu chegar a tempo de entregar essa capa. É possível que o apóstolo Paulo tenha morrido antes disso, mas... E os amigos dele se deram bem na vida. Quantos generais romanos, colegas do apóstolo Paulo, quantos membros do Sinédrio, colegas do apóstolo Paulo, estavam nadando no dinheiro naquela época? Quantos? Quantos estavam mais bem-sucedidos? E ele se manteve firme e fiel a Deus, não negociou sua fé. Não negociou sua fé. Mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio a dificuldades, mesmo em meio aos sofrimentos da vida, ele foi firme. E ele convidou, e nos convida a sermos firmes também. A segunda palavra que ele vai usar é inabalável. Inabalável é uma palavra forte, né? Que não se abala, né? O texto vai dizer que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que são inabaláveis, né? Se eu confio em Jesus, se eu confio em Deus, eu sou inabalável, sou convidado a ser inabalável. E aqui o apóstolo Paulo está tentando, atenção, cristãos de Corinto, sejam inabaláveis. Essa palavra vai reforçar o conceito de firmeza, foco. Sabe, você está focado, sem ser afetado pelas tempestades da vida. A palavra vai significar aqui, literalmente, não ser movido do lugar. Essa palavra grega que o apóstolo Paulo usa significa que aquele que não é movido do lugar. Então, é como se tivesse, sabe, uma base firme. É uma espécie de concreto assim que tem um tubulão ali e não consegue, sabe? Você tem ali uns vergalhões que estão te segurando e você não vai ter nada que vai te abalar. Não vai ter nada que vai tirar você do lugar em relação ao propósito de Deus para a sua vida, em relação à vontade de Deus. Então o cristão, ele deve permanecer firme, convicto na sua fé, no seu amor a Deus, na sua devoção, na sua comunhão com Cristo e com sua igreja. O cristão não pode simplesmente imaginar que ele é cristão quando as coisas estão bem, né? Eu imagino como era congregar no primeiro século. É muito difícil. Eu mencionei Nero aqui, né? Nero pegava a gente e fazia de lamparina para iluminar o jardim dele, né?
botavam uma estaca grande, amarravam os cristãos com seus bebês, amarravam suas crianças e besuntavam no azeite e tacava fogo, né? Enquanto tocava a sua harpa, a sua cítara ali e devaneava, né? Muitos dos nossos irmãos foram lançados ao Coliseu, né? E tinham leões para divertir o povo. E se você professasse o cristianismo, era a tribulação certa, a perseguição certa. A gente não tem noção do que esses irmãos passaram. E o apóstolo Paulo vai convidar esses irmãos do primeiro século a serem inabaláveis. Não se movam do lugar. Irmãos, é uma vergonha hoje em dia qualquer sopro ou qualquer dificuldade da vida fazer com que nós deixemos de ser cristãos e passemos a ser outra coisa. Eu particularmente conheço cristãos que estão ali firmes enquanto tudo está dando certo, mas na hora que para de dar certo as coisas, eles passam a ser macumbeiros. Macumbeiro. Aí começa a consultar profetisa, começa a consultar, fazer necromancia, fazer quiromancia, um tanto de coisa, só porque está no meio gospel. Porque do mesmo jeito que tem as profetisas e os quiromânticos, necromânticos que são pagãos, tem no meio gospel também, né? Tem no meio evangélico também. E esse é o principal problema, se não pode com eles, junte-se a eles. O diabo adentrou os arraiais da igreja e hoje a gente, quando as coisas estão dando certo, a gente vai firme na doutrina bíblica. Mas aí as coisas começam a não dar certo, a gente começa a apelar para o diabo também, começamos a fazer as nossas macumbarias gospel. Nós somos convidados, irmãos, a crer em Cristo, e é Ele que nos salva, e é Ele que nos transforma, e é Ele que nos abençoa, e é Ele também que está conosco no meio da tribulação. É Ele. Em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro nome. Do mesmo jeito que os católicos erram miseravelmente quando acham que existem outros nomes que vão salvar. E não vão. Não vão. A gente fala isso. Há séculos os cristãos falam isso. Né? Maria não é intercessora. Maria não é mediadora. Maria é uma mulher agraciada. Ela foi agraciada, poderosamente agraciada por Deus para ter o privilégio de ser a portadora, de ser a mãe, né? Aquela que queria cumprir a profecia de Isaías. Mas se Maria ouvisse, se ela ouvisse hoje em dia as coisas que dizem a respeito dela, ela ia dizer: vocês estão ficando malucos. Ela ia dizer o que ela disse no primeiro século. Maria disse duas coisas no primeiro século, e uma delas, que é a mais importante de todas: façam tudo o que Jesus disser. Façam tudo o que Jesus disser. Então, infelizmente, os cristãos evangélicos querem ensinar para os católicos que não existe mediadora, que Jesus é o mediador. Sim, estão corretos, mas esses mesmos evangélicos, às vezes abandonam a Escritura, abandonam a palavra de Deus e partem para uma maluquice de uma espécie de mistura, de sincretismo religioso, de religião egípcia com religião africana, com macumbaria brasileira, mistura tudo, bate tudo num liquidificador e transforma num culto evangélico, uma prática evangélica. Temos que ser inabaláveis na Bíblia. Os irmãos de Bereia eram inabaláveis na Bíblia. Eles olhavam para as Escrituras e não negociavam. Não negociavam. Pode estar caindo dente de ouro, pode estar chovendo bênção, né? E vou repetir aqui a palavra de Lutero, né? Me contento com o dom das sagradas Escrituras, que me dão, de fato, tudo o que eu preciso para esta vida e para a próxima. Não preciso de mais nada. Não preciso de maluquice gospel. Eu preciso de estar firmado na rocha que é Jesus Cristo. Firmado na palavra de Deus. Inabalável. Abundantes na obra do Senhor é a próxima expressão que o apóstolo Paulo usa aí. Abundantes. Paulo não está apenas pedindo firmeza passiva. Sabe quando a gente... firme e constante, né? Firme e inabalável. Aí parece que a gente está inerte. Não. Ele vai acrescentar abundantes na obra do Senhor. Ou seja, ação. Dedicação.
uma dedicação excessiva e extraordinária ao trabalho para Jesus, para Deus. O cristão deve estar envolvido ativamente no serviço de Deus. O cristão é chamado para isso, sabendo que nada do que nós fazemos para o reino de Deus é em vão. Né? Todo cristão é um funcionário da grande máquina criada pelo nosso Deus, da grande estrutura criada pelo nosso Deus, que se chama igreja, que trabalha em prol do reino de Deus. Então todos nós pregamos, evangelizamos, servimos, contribuímos para a construção do reino de Deus aqui na terra. E todos nós seremos convocados. Quando eu digo todos nós, eu estou dizendo todos nós cristãos, porque a maioria dos que frequentam a igreja não são cristãos. Inequivocamente, meus irmãos, a proporção é muito pequena de cristãos. Né? É simples, é só você fazer um cálculo matemático. Você não precisa nem ir na teologia, você não precisa nem ir na humanas, você vai nas exatas. Vamos fazer um cálculo matemático. 2 mais 2, 4. 4 mais 4, 8. Certo? Não tem como mudar isso, né? Eles podem tentar mudar tudo, né? Pode criar um monte de doideira aí, mas não vai mudar. 2 mais 2, 4. Então, 2 cristãos mais 2 cristãos, 4 cristãos. 2 luzes mais 2 luzes, 4 luzes. 2 sacos de sal mais 2 sacos de sal, 4 sacos de sal. Então, se eu tenho uma multiplicação, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16 vezes 2, 32 vezes 2, 64 vezes 2, 128 vezes 2, 256 vezes 2, 512. E a gente vai crescendo numericamente, quer dizer que as trevas vão recuando mais. Amém? Mais sacos de sal, mais conservando as coisas boas. Nós somos chamados para ser sal e luz. Mais luz, menos trevas. Em 2030, nós seremos 60% da população. Na década de 90, nós éramos, não sei quantos por cento, mas na década de 90, nós éramos bem mais envolvidos com o reino de Deus do que hoje. Quem viveu o cristianismo na década de 90, viveu um cristianismo muito avivado. Então, o que aconteceu se a gente cresceu? Abriu mais igrejas, cresceu o número, aumentou. Aconteceu que aumentou o número de adeptos, de pessoas que acham bacana aquela doutrina, bacana aquele costume ali, pá, mas não são cristãos. Inclusive aqui, talvez, é possível que nós tenhamos poucos cristãos, um percentual pequeno de cristãos, que se Jesus voltar agora, e a gente sabe o que Jesus vai fazer quando ele voltar, né? A trombeta vai tocar e o pau vai quebrar para aqueles que ficarem. Mas, arrebatamento. Esse arrebatamento, talvez não acabe com o culto. Olha para você ver que coisa interessante. O pastor vai embora, claro. Outra pessoa pode assumir a palavra aqui e continuar pregando. Né? A maioria dos cristãos nominais não são cristãos de fato. A maioria dos que frequentam a igreja não se entregaram a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Não têm uma vida com Deus, não são abundantes na obra do Senhor. E nós temos que continuar anunciando o Evangelho com fervor, firmes, porque nós... Aí o apóstolo Paulo fala que nós temos que abundar, né, na obra do Senhor, e aí ele fecha dizendo que este trabalho, esta obra, né, o vosso trabalho não é vão. A palavra aqui se refere a algo sem valor, tipo assim, o seu trabalho não será sem valor. Paulo está assegurando aos crentes que todo esforço, dedicação ao Senhor tem um propósito eterno, especialmente à luz da ressurreição e da vida que nos espera. E nos convida, irmãos, a sermos firmes, a fazermos compromissos com Ele. Faça um compromisso com Jesus, esteja firme, não retroceda. Não, se você tem um compromisso com Jesus, honre o seu compromisso.
Evolua no seu compromisso, aumente o seu compromisso, aprenda mais a Bíblia, estude mais a palavra, ore mais, se dedique mais, sirva mais, use a bacia e a toalha para lavar mais os pés do próximo. Faça mais para Deus do que você fez ontem, porque a vossa obra não será vã no Senhor. Eu destaquei aqui 3 exemplos, irmãos, de pessoas que tiveram uma firmeza inabalável. Quando a gente olha para a vida deles, a gente fala assim, puxa vida, firmeza inabalável que essa pessoa teve, né? Tem vários, tem inúmeros que tiveram firmeza inabalável. O próprio apóstolo Paulo é o maior exemplo disso. Tem Jó, mas eu separei aqui Abraão. Abraão teve uma firmeza inabalável. Quando você olha para a vida de Abraão, claro que Abraão como homem, ele cometeu muitos erros e tudo, e aquela coisa toda, mas Abraão, o pai da fé, é um exemplo claro de firmeza inabalável. Paulo vai afirmar que Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas pela fé se fortaleceu, dando glórias a Deus. Karina pregou sobre isso aqui, né? Imagina como é, né? Receber de Deus uma ordem, ter que cumprir aquela ordem, né? Firme, e crer que Deus haveria de prover o sacrifício, né? Abraão manteve-se firme nas promessas de Deus, mesmo quando todas as circunstâncias pareciam contrárias. Abraão esperou 25 anos pelo cumprimento da promessa de ter um filho, e ainda assim sua promessa permaneceu inabalável. Esse exemplo, meus irmãos, vai nos mostrar que a firmeza em Deus não depende das circunstâncias externas, mas da confiança nas promessas de Deus. Abraão teve uma firmeza inabalável na fé. Exemplo para mim e para você. Às vezes, as promessas demoram a se cumprir. E deixa eu te dar uma notícia, né, que talvez seja ruim para você, porque ela está dentro do plano de Deus. Talvez você não veja a promessa cumprir. Talvez isso não aconteça. Talvez você não seja curado da sua doença. Talvez você não receba o carro novo que você quer ganhar, quer comprar. Talvez você não compre a casa nova. Talvez você não se case com o dono da Araújo, né? O noivo da Dani, né? A Dani, toda vez que passa na frente da Araújo, ela fala, meu noivo, né? Meu noivo, nem sei quem é o dono da Araújo, né? Deve ser um senhor de 90 e tantos anos. Então, talvez não. Quando você abre lá Hebreus, na galeria da fé, vários daqueles irmãos não viram promessa se cumprir. E isso não fez a mínima diferença. Eles continuaram firmes e inabaláveis. Eles não estavam sendo movidos pela promessa, pelo presente, pelo carro novo, pela bênção nova. Eles não eram senhores, eles eram servos. Estavam motivados em agradar e manter-se firmes para agradar ao seu Deus. E se o Deus estivesse feliz em dizer um não para eles, eles permaneceriam firmes e inabaláveis. Cristianismo é isso, meus irmãos. Cristianismo não é o que é dito hoje em dia, que você tem que determinar e Deus tem que te ouvir porque você é filho de Deus. Isso é antropocentrismo, isso é hedonismo. Isso não é cristianismo. O cristianismo não é centrado na sua vontade de casar. Não é. Nunca vai ser na sua vontade de ter um carro novo. Não vai. Esqueça. Isso é materialismo. Isso é antropocentrismo, isso é coisa do homem. Cristianismo é centrado na cruz vazia. Como que você vai fazer para adorar e para agradar melhor o cara que estava pendurado ali e que ressuscitou ao terceiro dia e levou sobre si todos os pecados? Tem a ver com isso. Firmeza inabalável na fé nele. Ainda que a maioria dos evangélicos creem que cristianismo é prosperidade material, humana. Cristianismo tem a ver com prosperar espiritualmente, prosperar em agradar a Deus, prosperar em fazer a vontade de Jesus. E às vezes você tem que manter a firmeza mesmo que a promessa não se cumpra. Abraão, Daniel, um outro exemplo. Daniel, esse aqui
A história dele é sensacional. Um jovem. É um jovem. Quando uma nação, diante de uma guerra, vencia a outra nação, dizimava todos os homens. Matava todos os homens em idade militar. Mas alguns homens eram poupados. Alguns que eram cheios de cultura, que eram príncipes e que tinham domínio da língua e da história daquele povo, era poupado. Por quê? Porque aquele dominador, ele precisava escrever história daquele povo que ele dizimou, e entender, porque às vezes ali eles tinham descoberto a cura para alguma doença, né? Esse povo aqui não tinha cura, mas o outro povo tinha cura. Esse povo aqui tinha desenvolvido um tipo de cura para gripe, sei lá, coronavírus. Esse aqui não. Então eles mantinham as pessoas, os inteligentes. Daniel foi um desses que foi mantido. Mas Daniel, ele se manteve firme e inabalável. Quando o rei Dário emitiu um decreto, por exemplo, proibindo a oração a qualquer deus ou a homem além do rei, Daniel permaneceu firme em sua fé, orando a Deus 3 vezes por dia, como era o seu costume. Está lá no livro de Daniel. Ele foi jogado à cova dos leões, mas a sua firmeza e sua confiança em Deus resultaram em um grande livramento. Mesmo o cara sendo jogado à cova, os leões estão ali, eu vou te jogar. Eu vou, hein? Eu vou te jogar. Mesmo diante dessas oposições, Daniel nos ensina que a firmeza na fé pode trazer, de fato, perseguição, mas também resulta em um livramento e um poderoso testemunho, porque Deus livrou Daniel da cova dos leões, como Deus está disposto a estar com você nas covas que você estiver disposto a entrar por amor a Ele. Por amor a Ele. Então, firmeza, estar firme e estar inabalável diante das oposições. E se você for um cristão genuíno, você será perseguido. Você não será bem aceito. Irmãos, Jesus não era... Às vezes as pessoas tentam passar a ideia de que Jesus era um cara legal, era um cara cheio de ideia. Você não crucifica caras legais, né? Porque caras legais estão querendo o amor de todo mundo, né? Então, o cara legal quer o seu voto, ele vai mentir para você, né? O cara legal quer ser aceito. Jesus, você crucifica alguém que você não gosta, né? Então, quando você segue Jesus, você está disposto a realmente ser julgado pelas pessoas como alguém que é diferente delas, né? Eu gosto de usar o exemplo do porco no chiqueiro. Se você se compromete com Jesus, você está dando um passo para fora do chiqueiro. Você não deixa de ser porco, mas você está disposto a se limpar da lama. E essa é a proposta de Jesus. Jesus quer te limpar da lama. E aí, quando você está se propondo a se limpar da lama, a manada de porcos que continua no chiqueiro vai olhar para você e falar: quem é esse? Quem que ele acha que ele é? Quem que ele acha que ele é? Ele está achando que ele é mais limpinho agora? Todo mundo age assim, só ele que vai agir diferente? Então, Jesus não iludiu ninguém. Jesus falou com você que você ia ser perseguido, injuriado, que diriam todo mal contra você, inventariam fofoca com o seu nome. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, vos perseguirem e disserem toda sorte de mal contra vós por minha causa. Jesus disse que você seria colocado frontalmente contra, às vezes, seu pai ou sua mãe. Jesus falou isso. Jesus disse: não vim trazer amor, vim trazer espada. Não vim trazer paz, vim trazer espada, quando ele foi falar sobre esse assunto. Porque quando a gente toma uma posição por Jesus,
vem oposição. Vem oposição na sala de aula, vem oposição na família, vem oposição no mundo perdido, porque todo mundo quer manter-se no chiqueiro. Porque o mundo jaz no... Ele é o príncipe. E se ele é o príncipe, ele continua manipulando as pessoas a acreditarem em maluquices. Em acreditarem que elas vão, por exemplo, passar a vida delas inteiras longe de Jesus e depois elas vão morrer. E o que vai acontecer? Morar com Jesus. Ah, coisa linda. Para morar com Jesus basta morrer. Não! Né? Estava conversando com um senhor um dia desses aí. O senhor veio falar do filho dele comigo. Ele veio falar, porque fulano bebe demais, porque fulano isso, porque fulano aquilo. E eu olhando para aquele senhor, eu disse assim, uai, é seu filho. A fruta não cai longe do pé, não. O senhor esqueceu? Pagou o passado? O senhor queria o quê? Então, os seres humanos ficam criando mundos imaginários dentro da própria cabeça delas. Do tipo, vou viver a vida inteira sem ter um compromisso com Jesus. Mas depois que eu morrer, Jesus vai fazer um compromisso comigo e vai levar para morar na casa dele. Não vai, você vai para o inferno. Deixa eu te dizer a verdade, você vai para o inferno. Ele mesmo disse. Ele disse assim, muitos dirão, Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome fizemos e acontecemos. E eu vos direi, apartai-vos de mim, maldito, para o lago que arde com fogo e enxofre, porque eu nunca vos conheci. Então, é um negócio muito esquisito. Eu quero ter músculo, mas não vou na academia. Eu quero ter um salário, mas não vou trabalhar. Não faz sentido na cabeça de ninguém essas duas frases, né? Se você quer ter músculos, tem que ir na academia, tem que se alimentar bem. Se você quiser salário, você tem que fazer o quê? Trabalhar. Então, se você quiser ir para o céu, tem que fazer um compromisso com Jesus e se entregar a Ele. É a mesma coisa. Cada semente tem um fruto. Se você não fez um compromisso com Jesus e frequenta a igreja, você está perdendo seu tempo. É perda de tempo. É perda de tempo. Você precisa fazer um compromisso com Jesus, e aí sim, um compromisso com Jesus leva você a congregar, a frequentar a igreja, a realmente dar fruto, viver de forma abundante. Aí, quando você faz isso, você caça briga com aqueles que não têm a mesma cosmovisão, os mesmos valores, etc, etc, etc. E você vai ter padrões morais e éticos que vão ser chamados a ser mais elevados por Deus. Deus vai falar assim, olha, suas escolhas não podem ser essas mais. Você não pode frequentar determinados ambientes porque não está legal. Você não pode ingerir determinadas coisas porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. Você não pode ter determinadas práticas. E aí você começa a mudar de vida. Lembra da lama? A água vai limpando a lama. Os outros porcos vão se opor. O sistema cultural vai se opor. Vai questionar. Vai perseguir. É natural. Daniel foi assim. Daniel se manteve firme, e você é chamado a ser firme também. Inabalável. Inabalável. Firme, perseverante. Um outro que eu destaquei aqui também, que teve firmeza em meio à adversidade, é um cara chamado José. Filho de Jacó. Olha para você ver, você conhece a história desse cara. Esse cara é um exemplo clássico de firmeza em meio à adversidade. O cara foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Pensa só. De vez em quando dá vontade, né, gente? De vez em quando dá vontade de vender o irmão, né? Foi uma piada, viu, Cauã? Isso foi uma piada. Mas foi lá. E o seu irmão também tem vontade de te vender. O seu pai mais ainda. Quantas vezes me passou pela minha cabeça? Ai, Deus. Por que eu não troco esse menino por uns 50 centavos? Tô brincando. Então, firmeza. O cara foi vendido pelos irmãos. Preso injustamente. Esquecido pelas pessoas que ele mesmo ajudou. José manteve-se firme
na sua integridade, na sua fidelidade a Deus. Firme. Em cada situação, José confiava que Deus estava no controle. Sua firmeza foi recompensada quando ele se tornou governador no Egito. E aí ele salvou a própria família da fome. Ele salvou os irmãos. Poderia ter pagado mal com mal, não. Quem mandava na vida de José não eram os irmãos. Quem mandava na vida de José era Deus. Vencendo o mal com o bem. Então, não é o que as pessoas fazem com você. Elas são assim mesmo. E elas vão ser assim mesmo. Agora, se você deixar que elas te mudem, aí você se tornou parte e deu poder para as pessoas. Se a maldade das pessoas deixa rancor em você, raiz de amargura, falta de perdão e tantas coisas que travam o seu coração, tiram você da firmeza ou faz com que você siga o fluxo do mal, você está dando vitória para essas pessoas. E José não deu. José deu exemplo de firmeza inabalável, de não depender de condições favoráveis para ter um caráter enraizado em Deus. O caráter de José era moldado por Deus e não por seus irmãos. Não pela maldade que estava ao redor dele. Então as adversidades, elas sempre virão. Sempre virão, né? Elas vão acontecer, mas nós devemos ouvir o apóstolo Paulo, ter firmeza e ficar inabaláveis. Como? Como ter uma firmeza inabalável? Primeiro, para você ter firmeza inabalável, você precisa estar firme na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Não tem outro fundamento, né? Todo livro, todo conhecimento, toda a estrutura filosófica e ideológica criada pelo homem, ela se tornará poeira. E ela é, de fato, poeira para você firmar a sua vida. Por isso que eu não me firmo nos conceitos acadêmicos que eu já passei por eles. Eu não posso firmar em nenhum minuto as minhas decisões baseadas nas leituras de homem feitas pelos autores que eu já estudei. Porque eles, como homens falhos, inevitavelmente vão me conduzir ao erro, vão me induzir ao erro. Os conselhos serão conselhos ímpios, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se assenta à roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. A lei dele, o prazer dele é estar amarrado na lei do Senhor, porque ele é como uma árvore plantada junto à corrente das árvores, né? Das águas. Tem uma árvore ali plantada na beirada do rio, a água passa, alimenta a raiz sempre, e a folhagem nunca murcha, e no devido tempo dá seu fruto. É o que o salmista dizia sobre quem está firme na palavra, né? A palavra de Deus, ela é poderosa, irmãos. A palavra de Deus, ela é transformadora. Para sermos firmes e inabaláveis, nós devemos estar ancorados na palavra de Deus. Ela é lâmpada para o nosso pé, luz para o nosso caminho. Leitura, meditação, aplicação é extremamente essencial para nos mantermos firmes e inabaláveis, mesmo quando o mundo ao nosso redor tenta nos desviar. Todas as vezes que Satanás tentou desviar Jesus no deserto ali, com as tentações, as respostas de Jesus foram todas: está escrito. Jesus trouxe à memória textos da palavra. Então, se você quer ter firmeza e ser inabalável, conheça a sua Bíblia. Sua Bíblia não é um enfeite. Não é. Sua Bíblia não pode ficar aberta no Salmo 23 ou no Salmo 91, na entrada da sua casa, emanando uma poeira ali, cósmica. Não vai transformar a sua vida isso, né? É o negócio do salário sem trabalho. Não existe, né? A não ser que você seja petista. Aí você cria na sua cabeça a ideia de que dá para comer sem trabalhar. O apóstolo Paulo vai dizer que não. Aquele que não trabalha, que também não coma. Busca lá no texto bíblico depois que você vai ver. Quando o apóstolo Paulo dá essa marretada na doutrina da preguiça. Mas tá.
É preciso estudar a Bíblia. Não se aparte da tua boca o livro desta lei antes. Medita nela dia e... Então, firmeza. É por isso que qualquer gripe, qualquer sopro, faz com que muita gente seja abalado. As notícias ruins virão. Olha, você vai ter um monte de notícia ruim na sua vida. Se você estiver firme na palavra, se você tiver... Essa notícia ruim, ela vai ser absorvida, assim como eu já recebi várias notícias ruins na minha vida, né? Ninguém quer ouvir que o filho está morto, eu já ouvi. Ninguém quer ouvir, você tem um câncer, eu já ouvi. Mas a palavra, eu estava firme, inabalável, porque eu estava na palavra. Na palavra. Freud, Skinner, Roger, qualquer autor da psicologia, nenhum deles, eu estudei todas essas porcarias. Todos eles nunca terão conteúdo e substância suficiente para manter sua vida inabalável e firme, da mesma forma que Jesus Cristo e sua palavra têm. Nunca terão. E eu estou falando isso do lugar de quem estudou 15 anos essa porcaria. Né? Estou falando isso do lugar de quem dá aula de psicologia, quem tem mestrado em psicologia. Então eu falo do mesmo lugar deles. Não haverá nenhum autor de ideologia ou de filosofia que vai manter sua vida firme, estável emocionalmente, que não Cristo crucificado, ressurreto, crucificado, ressuscitado e que venceu a morte. Cristo, meus irmãos. Então é preciso conhecer a palavra. Mas o problema é que os crentes não conhecem a palavra, né? O problema é esse. O problema é terceirizar o conhecimento para outro. Eu me lembro quando um professor meu, eu sempre já falei isso aqui várias vezes, vou falar de novo, o Sam estava dando uma palavra sobre a importância da palavra, e ele estava dando uma palestra para pessoas que trabalhavam com aconselhamento. Ele foi meu professor numa pós-graduação que eu fiz em aconselhamento bíblico. Karine e eu fizemos essa pós-graduação. E o Sam dizia... aqui na primeira igreja, numa palestra sobre a importância e suficiência das Escrituras. E aí levantou uma psicóloga e disse: a palavra de Deus não é suficiente. A resposta dele foi: você precisa conhecer mais a sua Bíblia. Porque se você conhecer mais, você vai saber que é suficiente. Aquela mulher passava 4 horas por dia estudando as cartas de Freud. Eu tenho certeza absoluta que ela passou 5, 10, 15 anos estudando psicanálise. Sendo doutrinada dentro da visão da psicanálise, né? Aprendendo todos aqueles esqueminhas, id, ego, superego, todas aquelas viagens. Ela fazia prova daquilo, ela fazia trabalho daquilo, ela estudava aquilo todo santo dia. Ela tinha um pastorzinho pregando no ouvido dela de manhã na escola todo dia, né? Uma professora. 5 anos. Quanto tempo aquela mesma mulher passava com a Bíblia dela? Talvez alguns minutos, quando o pastor falava assim: vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo... Aí é ali que ela abria a Bíblia dela. É claro que a Bíblia vai ser insuficiente. Então, se você ocupa essa garrafinha aqui com água, a água vai dominar o sabor. Mas se essa garrafinha ela tá com um pouquinho de água e com tanto de Coca-Cola, quando eu beber, o sabor vai ser Coca-Cola mesmo. Então é preciso que nós gastemos tempo estudando a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus. É preciso, para você ter firmeza inabalável, é preciso que você... Eu vou dizer para vocês... Eu sempre digo para as pessoas, eu não sei por que as pessoas pagam para mim, para eu atendê-las como psicólogo. Eu fico assim, gente, essa pessoa, é só ela estudar a Bíblia que ela resolve esses problemas todos da vida dela. E aí eu vou e mostro e falo assim, gente, a Bíblia ela é tão clara nisso aqui. Por que as pessoas não... Eu não estou conseguindo entender, é só seguir a Escritura. Ó, bem sucedido. Resolve tudo. Não. Há uma terceirização. Por quê? Porque não busca na palavra. Então, você quer ser firme na palavra? Busca na palavra. Outra coisa, persevera na oração. Oração é fundamental para manter firmeza. Assim como Daniel, que orava constantemente, nós precisamos buscar comunhão com o Senhor.
E a comunhão com o Senhor passa pela palavra e oração. É Deus falando com você e você falando com Deus. Como que Deus fala com você? Através da irmãzinha maluca que abre um terreiro de macumba gospel? Não. Através do pastor que vai falar que se você levar R$1.000 para ele vai trazer um revelamento para você? Não. Deus fala com você através desse livro aqui, ó. 66 livros revelados, encerrados, fechados, que vão ser aplicados na sua vida se você ler. É assim que Deus fala com você. Agora, como que você fala com Deus? Quando você ora. Mas se você não ora, você não está falando com Deus. Agora imagina Nara e Davidson aqui. Casados há quanto tempo? 14 anos de casado. Oh, bênção. 14 anos de casado. Mas no dia que eles se casaram, eles simplesmente começaram a parar de conversar um com o outro. Às vezes isso acontece. Às vezes acontece. 14 anos. Não ia criar relacionamento, irmãos. Não ia criar entendimento do que o outro quer. Então é preciso conversar com o parceiro. É preciso diálogo. Tem gente que acha que não, mas é preciso conversar. A vida é formada por conversa, por diálogo. Né? Quanto mais conversa, mais diálogo, mais entendimento. Né? Quanto mais conversa, mais diálogo, mais entendimento. E aí você acha que dá para viver uma vida espiritual sem conversar com Deus? É loucura. Você tem que orar. Você tem que conversar com Deus. Você tem que buscar. Então você tem que ser comprometido e perseverante na oração. Uma outra coisa que Paulo vai exortar é o comprometimento com a obra de Deus. Paulo exorta os crentes a serem o quê? Abundantes. Vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. Se nós tivéssemos um registro, vamos imaginar que Deus tem um aplicativo lá no céu. Aí Deus abre o aplicativo dele e aí ele clica em cima da Mariana Conceição. Aí tem lá Mariana Conceição Alves. Mariana Alves. Eu falei o nome errado. Eu acostumei. Mariana Alves. Aí eu vou lá, Mariana Alves. Marco Túlio. Selecionei 2 aqui. E aí eu vou clicar no índice de produtividade divina. Quantas pessoas foram impactadas com um bom testemunho desses 2? Deixa eu avaliar. Quantas vezes esses 2 se dispuseram a realmente ser relevantes no reino de Deus? Quantas vezes? Meus irmãos, ser abundante na obra do Senhor é ser relevante na vida das pessoas, de outras pessoas. É dar bom testemunho, é pregar o Evangelho, é cumprir a missão nossa de realmente nos colocarmos à disposição para sermos instrumentos na vida de outras pessoas. Na vida de quem você é instrumento? Bacia e toalha nas tuas mãos estão nas tuas mãos? O que você faz para a edificação da igreja? De fato, quando Deus for levantar sua ficha de trabalho, de obra, de ação, nunca fiz nada. Então você não é um cristão. Você é um espectador de outros cristãos. Eu nem gosto, eu sempre digo nas igrejas isso, eu não gosto desse formato, irmãos. Sabe esse formato aqui? Eu não gosto dele. Esse formato, nós temos ele há 200 anos, 300 anos. Nós cristãos não vivemos nesse formato sempre, não. Porque esse formato aqui parece que é um negócio de teatro. Parece que tem alguém aqui na frente fazendo uma coisa e os outros sentados assistindo. Não é isso. O reino de Deus não é isso, a igreja não é isso. O culto, só tem um que está sentado assistindo, é Deus. E todos nós, como igreja de Deus, estamos no ato. Estamos como uma orquestra que toca. Ou como o pessoal do teatro que apresenta. Para Deus ver nosso coração, nossa vida. Então nós, como igreja, construímos o reino de Deus com as nossas ações, com os nossos atos. Na prática. E quais são os nossos atos? Às vezes, nós não fazemos nada. Somos parasitas. E se você é um parasita, pare de ser. Faça
um compromisso de servir o próximo. Se envolva ativamente no serviço de Deus. Deus quer usar a sua vida, seus talentos, seus recursos intelectuais, seus recursos materiais. Deus quer usar para a glória dele. Para a glória dele. Então, se envolva no que Deus está fazendo. E para fechar, a última dica: esperança. Olhar para o futuro. Falamos isso hoje de manhã. Olhando para a esperança futura. Como o capítulo 15 de 1 Coríntios nos lembra, meus irmãos, nossa firmeza está enraizada na esperança da ressurreição. Na ressurreição. E da vida eterna com Cristo. Sabemos que o sofrimento e as dificuldades desta vida, elas são temporárias. E que a vitória final, ela é sempre garantida em Cristo. Então não interessa o que você tenha passado, assim como Abraão, Daniel, José, eu e você, nós somos chamados a viver uma vida de firmeza inabalável. Firmeza inabalável. Fundamentada na palavra de Deus. Perseverando em oração, dedicando ao serviço a Deus. Então, meus irmãos, lembremos-nos que a nossa firmeza não depende de nós mesmos, mas da graça e do poder de Deus em nós. Que, como Paulo nos exorta, sejamos firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor, nosso trabalho não é vão. Não é vão. Então, antes de orar, e como eu sempre faço, eu quero fazer um desafio para você. Um desafio pessoal. Né? Não dá para pregar o evangelho sem fazer um desafio pessoal. O primeiro deles é que se você não se comprometeu com Jesus, você está perdendo seu tempo. Faça seu compromisso logo, se entrega a Jesus logo, para de ficar enrolando, já entrega a sua vida para Jesus logo e para com isso. Para com esse negócio de só frequentar a igreja. Entregue-se a Jesus. O segundo é, se você já se entregou a Jesus, entenda. Você é cristão ou não é cristão? Sim, me entreguei a Jesus, sou cristão. Então mantenha-se de forma firme e inabalável para a glória de Deus. Aplique os princípios que nós discorremos sobre eles hoje, baseados nos conselhos do apóstolo Paulo. Aplique os princípios bíblicos na sua vida. E não permita que qualquer sopro, qualquer vento, qualquer cutucada do diabo na sua vida vá levar você para longe da presença de Deus, ou vá levar você para longe da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que Deus cumpra o propósito dele na sua vida. E ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, e ainda que você passe por situações difíceis, e ainda que você passe por escassez, por problemas, Deus é contigo. Jesus disse que estará com você todos os dias até a consumação do século. Então, mantenha-se firme e inabalável, porque a sua obra, a obra de Deus em você, jamais será vã, jamais será inútil. Essa é a realidade da Escritura para as nossas vidas. Curvemos a nossa cabeça e vamos orar fazendo um compromisso. Faça um compromisso de realmente se manter firme e inabalável, sempre na presença do nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, somos gratos ao Senhor, porque somos alvos da Tua graça e do Teu amor. Obrigado, Deus, porque o Senhor me dá o privilégio de estar aqui nessa noite, adorando o Teu santo nome e exercendo a minha função no reino de Deus, fazendo aquilo que o Senhor quer que eu faça, sendo útil para o Senhor, realmente querendo, apesar das circunstâncias que eu estou vivendo agora nesse momento de saúde, querendo que eu esteja no centro da Tua vontade, fazendo aquilo que eu tenho que fazer, ao invés de me deixar abalar, ao invés de me deixar retroceder diante das dificuldades, diante das circunstâncias adversas. E eu te agradeço, porque isso é graça do Senhor na minha vida. Eu quero agradar o Teu coração, eu quero fazer mais do que um servo inútil é capaz de fazer. Eu quero ser chamado de servo útil. Quero que o Senhor olhe para mim e diga: servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Então, Pai, faz de mim um instrumento da Tua ação no mundo, para construir o Teu reino, para fazer com que a Tua vontade prevaleça na minha vida, na minha família e na nossa igreja, e onde quer que nós estejamos, meu Deus, que o Senhor nos use de forma poderosa, para a Tua honra e para a Tua glória sempre. Então, Pai,
Eu quero também orar ao Senhor agora, pedindo que o Teu Espírito, diante da exposição do texto sagrado, diante da exposição da Tua palavra, que fala aos nossos corações, que não volta vazia, o Senhor possa adentrar os corações que ouviram essa mensagem. E que esses corações, Deus, possam ser terra boa, para que a semente caia e o fruto venha. E a obra e a ação de construção de reino venha. Firmeza na palavra, oração, dedicação ao Teu reino, edificação da Tua igreja, compromisso real com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, faz de nós instrumentos do Senhor, para que no grande dia, no grande e glorioso dia para nós cristãos, nós possamos ouvir: servo bom e fiel, entra no gozo do Teu Senhor. Não permita, Deus, que ninguém que tenha ouvido essa mensagem hoje não fique incomodado pelo Teu Espírito. Que o Teu Espírito incomode, para que sejamos cristãos produtivos, cristãos que dão fruto na Tua presença, cristãos que estão dispostos a estar firmes e inabaláveis para a Tua glória, abundantemente, entendendo que tudo que for feito jamais será vão no Senhor. Eu oro e agradeço ao Senhor. Se porventura alguém hoje, mediante o encorajamento e o apelo feito, fez um compromisso com o Senhor, que o Senhor cele essa vida hoje com o Teu Espírito. Escreva esse nome no livro da vida e leve essa pessoa a viver uma nova realidade, uma nova vida em Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos cantar agora. Enquanto cantamos, você tem na sua frente aí um papel e uma caneta. Você pode pegar esse papel e essa caneta e fazer o seu pedido de oração, né? Assim que a gente acabar a música, a Dani vai pegar a palavra e vai orar por todos os pedidos. E nós teremos uma equipe de pessoas que vai orar todos os dias, até sábado que vem, para esses pedidos de oração. Se você fez um compromisso nessa noite, também você pode colocar: fiz tal compromisso, anota aí que nós vamos orar pelo seu compromisso também. Você que nos acompanha pela internet, a mesma coisa. Você pode enviar um e-mail para contato@igrejadocoração.com e nós vamos orar por você, orar pela sua família e pela sua vida. Eu vou me despedir de você agora. Que o amor de Deus, o Pai, comunhão e consolação do Santo Espírito e graça de Jesus seja sobre a sua vida. Que Deus abençoe você e sua família. Até o nosso próximo encontro aí nas redes sociais da Igreja do Coração. E para nós que ficamos, enquanto nós cantamos, você tem a liberdade